Espero que vocês estejam conseguindo ver daí. Se alguém puder confirmar para mim. Perfeito. Então a ideia é a gente falar, né, conversar, bater um papo sobre sustentabilidade e ESG com ênfase na avicultura, né? Por que eu estou aqui falando sobre esse assunto, né? Eu sou um zootecnista formado na USP aí no Brasil, trabalhei minha vida toda com produção animal, né, em diversas empresas, gerenciei fazenda também, lá no começo da minha carreira, e nos últimos 10 anos eu foquei a minha atuação em sustentabilidade. Fui trabalhar, inclusive, numa ONG, na WWF, vocês devem conhecer como aquela ONG do Ursinho Panda, né? Trabalhei lá por mais de 5 anos, muito junto do setor privado, justamente atuando nessa área de sustentabilidade para proteínas animais, né? É uma área muito importante, como a gente vai ver hoje, e a minha atuação vem sendo no sentido de trazer, né, a sustentabilidade junto com a produção animal, né, e junto com a área de negócios, né, são os 3 pilares aí que eu foco, né, porque, como a gente vai ver, a sustentabilidade ela tem que ser completa, ela não pode só atingir o planeta, ela tem que atingir também o nosso bolso, né, e atingir os aspectos sociais. Por isso é importante a gente ter sempre esse olhar holístico para a sustentabilidade. E aí, depois que eu atuei na WWF nos Estados Unidos, eu vim trabalhar na DSM, porque eu acreditei muito no projeto da empresa, né? Acredito muito no projeto da empresa. A empresa, né, me chamou para ajudar a companhia a implementar essa estratégia de sustentabilidade aplicada na produção animal, aplicada na área de negócios, né, saindo do corporativo e indo para o campo mesmo, né? E é isso que a gente, é onde a gente tem atuado mais, e é onde eu acredito que é importante a gente colocar nossos esforços como setor, né, qualquer uma das empresas, né. O Inácio falou muito bem que esse é um tema que é crescente, né, nos mercados internacionais, mas ele também é crescente no Brasil, né, na América Latina, e ele veio para ficar. Quer dizer, não tem como a gente querer fugir da sustentabilidade, ela veio para ficar, e a gente, o quanto antes a gente abraçar a sustentabilidade, entender o que ela exige e a gente incluir nos nossos negócios, maior é a chance de sucesso que a gente vai ter, e maior é a chance da gente beber água limpa, né? Da gente, inclusive, capturar valor, conseguir gerar negócios por estar fazendo isso, né? E por que a sustentabilidade é importante, né? Primeiro, como o ser humano começou a trabalhar com a produção, como o ser humano começou a trabalhar com agricultura e pecuária, né? Se a gente olhar 7.500 anos atrás, quando o ábaco, né, que a gente vê aqui na imagem, foi inventado, o ser humano tinha preocupações já com a parte econômica, né? Então, puxa, eu estou trocando aqui o milho que eu produzi por, sei lá, couro de ovelha. Será que eu estou ganhando dinheiro, né, nessa operação? Será que isso está sendo vantajoso para mim? Ou eu estou trocando, né, a minha produção de frangos aqui com essas moedas aqui que o cara está me trazendo lá da cidade? Será que isso está sendo vantajoso para o negócio? E o ser humano começou a fazer conta, né? E desde então, olha só o que foi desenvolvido na área econômica, né, na área financeira, contabilidade. Quer dizer, hoje existem especialistas, né, existem sistemas, existem consultorias, auditorias, certificações, existe um mundo, né, para garantir, para ajudar as empresas e garantir que as empresas tenham lucro, né, e que esse lucro seja mensurado, seja reportado, que os acionistas saibam exatamente quanto que está sendo esse lucro, quanto estão sendo os custos. A gente nem questiona, né? Quer dizer, a parte econômica é chave, né? Se a gente não tiver lucro, se a gente não conseguir comprovar para os nossos clientes, para os nossos bancos, né, para os nossos investidores que a gente está fazendo dinheiro, a gente não vai ter muita chance de sucesso, né? É uma condição sine qua non para a gente existir. Depois veio o lado social, né? E principalmente na pecuária, na produção animal,
existe esse livro que é emblemático, né, que chama-se The Jungle, que quem não leu ainda, quem não conhece esse livro, eu sugiro, né, se você der um Google, você vai achar, deve ter inclusive versão em português, The Jungle, que seria a selva, né, foi um romance baseado em fatos jornalísticos que esse jornalista Upton Sinclair escreveu há 116 anos atrás. Né, ele é sobre o mercado frigorífico, ou sobre o setor frigorífico nos Estados Unidos, lá no fim dos 1800, né? Quando todos os abates nos Estados Unidos aconteciam em Chicago, todos os animais eram trazidos para Chicago, e ali existiam mega frigoríficos, né, que faziam o abate do país inteiro, e depois distribuíam a carne para todo o país. E ele fez uma investigação jornalística na época, se infiltrando nesses frigoríficos, né, e aí nesse romance ele descreve o horror que era as condições de trabalho nessas empresas, ele descreve o horror que era as condições de higiene, né, mas coisa assim, isso ele descreve no livro, coisa da pessoa cair na máquina lá que moía carne e não parar, e o negócio não parar, e aquela carne moída aí para o mercado, e produtos químicos sendo adicionados na carne para mascarar a carne estragada, assim, coisas horríveis realmente, muita corrupção, né, muitos imigrantes, principalmente do leste europeu, vinham trabalhar nesses frigoríficos e aí tinham que pagar para os gerentes das empresas para conseguir vaga nos frigoríficos. Enfim, ele descreveu isso através desse romance, e aí isso, em função desse livro, foi tão impactante na época nos Estados Unidos que através dele, por causa dele, surgiu o USDA, né? E, quer dizer, hoje o USDA que controla todas as plantas frigoríficas, que tem uma série de regras, não só da parte sanitária, mas também regulações na área de segurança do trabalho, tudo isso veio por causa desse livro, né? E aí se adicionou uma nova, né? E isso acabou gerando também repercussões no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil a gente tem também uma série de regras de trabalho, né? E tudo isso veio a somar ao lado econômico. Então agora não só as empresas têm que ganhar dinheiro e elas têm que demonstrar que elas ganham dinheiro, mas elas também têm que se preocupar com as pessoas, né? Seja o consumidor, que precisa de um alimento seguro, né? E quando você vai no supermercado comprar um filé de frango, comprar um chicken nuggets, você espera que aquilo seja seguro, que aquilo não vai ter salmonela, que aquilo não vai ter E. coli, né? E de novo, se criou um mundo, né, por trás disso tudo, por trás tanto da parte de segurança do trabalho quanto de segurança alimentar, né? Então, programas de qualidade, laboratórios fazendo análises de amostras, né? Quem trabalha, eu sei que o Francisco Miranda, né, trabalhou nessa área, quer dizer, ele pode contar mais, quer dizer, todo o arcabouço de processos, de treinamentos, de avaliações e de auditorias que foram criados para garantir que os alimentos sejam saudáveis e sejam seguros, né, para o consumidor, mas também que os funcionários nas empresas, né, tenham condições de qualidade e boas condições de vida, né? E então a gente adicionou o elemento social, né? E agora, gente, a gente está vivendo a mesma coisa, exatamente igual foi o lado econômico, exatamente igual foi com o lado social. A gente está vivendo agora a era do planeta, né? Quer dizer, chegou à conclusão de que a gente só tem um planeta e que a gente está indo além dos limites, né, em como a gente está explorando esse planeta. Se a gente continuar assim, nossos netos, bisnetos, as futuras gerações não vão ter um lugar saudável para morar, né? Isso é fato. Isso não, se você acredita na ciência, não tem como negar isso, né? Que a gente realmente está com um problema nas mãos, que é como sobreviver nesse planeta sem destruir esse planeta, né? Então, todo mundo está, né, se preocupando com esse tema, e agora chegou o momento da gente adicionar a dimensão planetária para a dimensão social e para a dimensão econômica. E da mesma forma que aconteceu com os outros dois, com a questão planetária também está sendo desenvolvido métricas, estão sendo desenvolvidos sistemas, processos, auditorias, regras, né, organizações que controlam esse tema, inclusive organizações mundiais, né,
Eu acho que é inédito, né, numa área, você ter países inteiros se juntando, né, nas COPs, né, naquelas reuniões que vocês devem ter ouvido falar, que acontecem anualmente, né, nas COPs. A gente vai para a COP 27, aonde países inteiros, líderes de setores inteiros se juntam para definir, né, as metas, mas também definir os planos de ação para a gente conseguir reduzir as emissões de carbono, né, da humanidade como um todo. Então, realmente, essa questão planetária veio para ficar, não tem como a gente fugir disso. O que a gente tem é que abraçar, né, essa questão, mas sempre lembrando que ela tem que estar em equilíbrio com o lado social e o lado econômico. Aí é onde está a verdadeira sustentabilidade, é quando a gente consegue, né, ser responsável com a sociedade, ser responsável com o planeta, ao mesmo tempo que a gente consegue gerar lucro, consegue ser sustentável do ponto de vista econômico, né? Porque o que adianta eu ter uma empresa maravilhosa que trata as pessoas super bem, dá salários altíssimos, que tem projetos magníficos, né, de proteção do meio ambiente, que é carbono neutro ou net zero, né, como a gente deve corretamente falar, e que aí depois de 3 anos quebra, né? Se essa empresa quebra, tudo aquilo que eu fiz vai por água abaixo, né? E não vai ser sustentável. Então, é muito importante a gente lembrar desses 3 pontos, né? E isso, nessa dimensão do planeta que está sendo adicionado aí aos outros 2, mostra que o mundo está mudando, né? Então, antigamente havia essa crença de que as empresas elas tinham que dar lucro, né? O foco era principalmente no lucro. Não importa se eu tiver lucro e for bem financeiramente, é o que está todo mundo buscando, né? Ou você fazia o bem, né? Então, existia essa distinção entre o que era uma empresa lucrativa e o que era uma empresa que fazia o bem, ou muitas vezes até era confundida com uma ONG, né? Então, se ouvir, inclusive, essa expressão, né? Muitas pessoas falavam, aqui a nossa empresa não é uma ONG, a nossa empresa tem que dar lucro, né? Então, existia essa separação, ou você dá lucro ou você faz o bem. E hoje não, né? Hoje a gente está indo para um caminho onde os bons retornos financeiros, eles vão junto com um propósito, né? Então, a empresa tem que ter um propósito, ela tem que ter uma meta, uma visão que vai além só do financeiro, né? E esse propósito seja, né, relacionado ao aspecto social, seja relacionado ao aspecto ambiental do planeta, ela vai junto com os retornos financeiros, né? Eles têm que caminhar juntos, e é o que, por exemplo, a DSM começou a fazer há 20 anos atrás com esse CEO visionário que eu falei, né? E quando a gente, então, foca nessa nova dimensão, né, do planeta, quando a gente olha para essa nova preocupação que todos os nossos stakeholders estão trazendo para nós, né, quais são os desafios que a gente enfrenta, né? Se a gente olhar no macro level, né, no nível macro, a grande preocupação, o grande desafio é que a gente tem uma população crescente no mundo, né, que precisa de alimentos, todo mundo precisa comer, essa população tem interesse e tem uma demanda crescente por proteínas animais, o que é bom, né? Esse é o lado bom do negócio, quer dizer, a gente vai ter uma demanda aí crescente, então não vai faltar clientes, né? Mesmo que uma parte deles resolva virar vegetariano, a gente tem um volume de gente gigantesco vindo aí, e gente cada vez mais consumindo proteína animal. Por outro lado, a gente tem um desafio que é a distribuição desse alimento, né? Hoje, já com 7 bilhões de pessoas, a gente tem quase 1 bilhão aí que passam fome, né, ou que são malnutridas, e ao mesmo tempo mais de 650 milhões que são obesas. Quer dizer, então a gente tem aí claramente um desbalanço na distribuição desses alimentos, e principalmente das proteínas animais, né? Então esse é um dos desafios que a gente enfrenta. E o outro é a gente conseguir produzir todo esse alimento para 9,7 bilhões de pessoas, distribuindo melhor esse alimento, mas fazendo tudo isso dentro do único planeta que nós temos, né?
com um planeta que tem limites nos seus recursos naturais, limites esses que a gente já está cruzando, que a gente já está indo além, né? Existe um estudo muito interessante que é feito a cada 2 anos pela WWF, que chama Living Planet Report, que seria o relatório do planeta vivo, né? Que mostra os impactos da humanidade, não só da produção de alimentos, mas de todas as atividades humanas na biodiversidade do planeta, né? E a gente vê que a gente hoje já usa, esse relatório mostra, que a gente já usa hoje 2,1 vezes os recursos naturais que o planeta consegue renovar, né? Porque tudo se renova, né? Grande parte dos recursos que a gente utiliza se renovam. A questão é que a renovação do planeta, a capacidade do planeta de renovar esses recursos, vai numa certa velocidade, e a nossa velocidade de uso desses recursos está muito maior, né? E a gente tem que... Então esses são os grandes desafios, né? E a produção animal, acho que ninguém tem dúvida que ela desempenha um papel importantíssimo na sociedade, né? Seus produtos fazem parte de uma dieta saudável, balanceada. Tem milhões de estudos, não é o foco da nossa discussão aqui hoje, né, mostrando que as proteínas animais são necessárias para a nutrição humana, né? As pessoas querem consumir, está ligado a uma série de valores, inclusive culturais ou até religiosos, né, das diversas sociedades que a gente tem no planeta. Então as proteínas animais não vão sair do foco. O que a gente tem sim é que tomar cuidado como elas são produzidas, né? E utilizar os benefícios que as proteínas animais têm, né? Quer dizer, as proteínas animais elas têm uma série de aspectos positivos na questão de sustentabilidade, né? A gente consegue transformar subprodutos, né, que nós, seres humanos, não podemos consumir diretamente. A gente consegue usar terras marginais, né, para produzir proteínas altamente digeríveis. A gente consegue produzir essas proteínas, né, reciclando nutrientes e também trazendo nutrientes de volta para o solo, né, ajudando a melhorar a fertilidade dos solos com a transformação do esterco animal, né, sem falar, é lógico, todo o aspecto econômico, né, socioeconômico das produções animais, os milhões de empregos que são a economia toda que as proteínas animais movimentam é uma coisa gigantesca. Eu fiquei impressionado, por exemplo, de ouvir do Inácio que 35% da produção de frango, né, do 35,5% da produção de frango do Brasil é feita no Paraná e 40% da exportação. Vocês imaginam os recursos, né, quer dizer, a quantidade de capital que isso não gera e os benefícios que isso não gera para o estado do Paraná, por exemplo, né? Só que a gente precisa entender, sim, né, não podemos tapar o sol com a peneira, entender que as proteínas animais têm um impacto ambiental, né, principalmente no lado da produção, né, no lado da produção agrícola e pecuária, que a gente precisa sim se preocupar, né? Tem um impacto no uso da água, tem impacto nas emissões do gás de efeito estufa, tem um impacto nas emissões de fósforo e nitrogênio, que se não forem cuidados, se não forem tratados da forma correta, podem gerar problemas ambientais, tem impacto na biodiversidade, tem impacto nas emissões de amônia, né? Também não é um gás de efeito estufa, mas também é um gás que inclusive causa danos, né, para a saúde humana e dos próprios animais, tem impacto no uso da terra, enfim. Existem impactos ambientais, sim, na forma que a gente produz as proteínas animais. E a gente precisa mensurar esses impactos e tentar, ao máximo, reduzir esses impactos. Só para dar um exemplo para vocês, quando a gente olha para os gases de efeito estufa, né, talvez de todos esses impactos que eu mencionei, esse seja o principal, talvez o mais primordial no momento para que nós endereçamos, né? E se a produção animal continuar como hoje, os 14,5%, né, que nós temos hoje, que a pecuária representa nas emissões dos gases de efeito estufa, de tudo aquilo que a humanidade gera, esses 14,5%, se a gente não fizer nada, continuar produzindo da forma que a gente produz, esses 14,5% vão virar 27% em 2030 e podem chegar até 80% em 2050.
né? Então, o que quer dizer isso? Como vocês sabem, nas COPs, né, são criadas ou revisadas as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa da humanidade como um todo, para todos os setores, né? Se estipulam metas, e essas metas são por países, né? Quanto vai se reduzir de gás carbônico, quanto vai se reduzir de metano, de onde vão vir essas reduções, tudo isso para que a gente fique dentro daquele 1,5 graus, no máximo 2 graus centígrados de aquecimento global, né? Bom, aí o que acontece? Se todos os outros setores, né, se o setor de transporte, o setor de energia elétrica, que são os outros grandes emissores junto com a produção de alimentos, se eles fizerem o papel deles, quer dizer, se eles reduzirem as suas emissões conforme as metas da COP, conforme as metas que vêm sendo criadas, em 2030 é projetado, né, que todos esses outros setores, juntos, somados, vão ter 31 gigatons de emissões de gás de efeito estufa, né? E o setor de produção animal, e aqui entra tudo, né? Frango, suíno, pecuária de corte, pecuária de leite, está tudo somado, todos eles juntos vão perfazer 8,4 gigatons. Então isso vai representar 27%. Hoje, como eu falei, é 14,5%, segundo os dados da FAO. A pecuária representa 14,5%, isso aqui somando tudo, tá? Desde a produção da pastagem, dos grãos, como realmente a gente deve mensurar, né, as pegadas ambientais. Todo o processo industrial, né, de processamento, o abate, está tudo somado nessas emissões. E se os outros setores continuarem implementando as suas ações, como por exemplo, a mais carro elétrico, menos carro a combustão, né, substituir a base de energia do carvão, substituir por hidrelétricas ou por energia atômica. Enfim, se os outros setores fizerem tudo o que está sendo planejado, em 2050 é projetado que eles vão ter uma emissão de 13 gigatons, e se nós não fizermos nada, né, nós que eu falo, o setor de proteína, que nós vamos ter que ter na produção para atender aqueles 9,7 bilhões de pessoas, a gente vai chegar em 10,5 gigatons, que vai representar 80%. Então, vocês imaginam, se hoje, né, com 14,5%, a gente já sofre uma pressão enorme, né, já tem toda a sociedade, vários stakeholders estão, e a gente vai ver alguns exemplos aqui mais para frente, estão já colocando a gente na parede, né, por assim dizer. Imagina se a gente chegar em 27 ou em 80%, 80% esquece, né? Nunca vai ser aceito. Aí os governos vão começar a proibir produção de alimentos, produção de carne, né? Aí realmente a gente vai virar o cigarro, né, das futuras gerações. Aí. Então, é um tema importantíssimo, realmente é algo para a gente se preocupar. A gente vai ter que, assim como os outros setores, a gente vai ter que continuar aumentando a nossa produção, reduzindo essas emissões drasticamente, para que a gente tenha até uma licença social, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda que com 27% ou mais que 27%, vai ser difícil a gente ter essa licença social no futuro, né? Então, realmente vai ser um tema que a gente tem que começar a trabalhar desde agora. E quando a gente olha para essas emissões, a gente vê que 41% dessas emissões vêm das rações, vêm da alimentação dos animais, né? E 44% da fermentação entérica, principalmente aí, lógico, dos ruminantes, né? A gente está falando aqui de pecuária. Mas a hora que a gente isola, tira os ruminantes da conta, essa ração, inclusive, vai para 70%, 80%, no caso de monogástricos, né? Então é onde a gente tem que focar nossos esforços. Depois, é lógico, o manejo do esterco, que também tem um impacto grande, dependendo de como esse manejo for feito, ele pode ser inclusive maior que o impacto das rações, a gente vai ver um exemplo disso mais para frente, e o consumo energético 5%. Aqui entra, por exemplo, a parte da indústria, do processamento, né? Principalmente, o consumo energético é muito pequeno na parte da produção. E isso é um tema, inclusive, que a gente vai tratar ao longo, né, dessa manhã. Eu sei que outros vão falar sobre os famosos escopo 1, 2 e 3, mas a gente vai ver que no caso da avicultura, da produção animal e da avicultura em particular,
a parte que vem lá da produção na fazenda, seja dos grãos, da ração e dos animais, é a grande responsável por grande parte de todas as pegadas ambientais, não só da pegada dos gases de efeito estufa. Então é onde a gente tem que focar nossos esforços. É lógico, vamos continuar indústrias, vamos trocar tudo por lâmpada LED, vamos continuar melhorando a eficiência, né, lógico, até porque isso tem ganhos econômicos, né, temos que continuar na indústria, no processamento, né, melhorar as embalagens também, a gente tem que continuar reduzindo, qualquer melhoria é bem-vinda, qualquer melhoria é importante, mas a gente só vai realmente conseguir ter grandes ganhos, né, e conseguir melhorar essa situação aqui que a gente viu aqui atrás, né, dos 27% lá, conseguir melhorar essa situação aqui, não deixando chegar nesse número, se a gente atuar da produção, é onde realmente as coisas têm que acontecer. E tudo isso que a gente está falando até aqui, ela está gerando uma tendência global, né, requerindo, né, uma mensuração, uma melhoria desses impactos ambientais. Né, e é lógico, a hora que as pessoas olham, né, para esses números aqui, que eu mostrei nesse slide, as pessoas começam a enxergar que, poxa, precisamos ter uma atuação sobre a área de produção, né, precisamos mensurações e melhorias acontecendo aí nesse setor. Isso está vindo de quem? Né, isso está vindo de órgãos reguladores, então todos esses governos que estão se reunindo lá na COP, a hora que eles olham para dentro dos seus países, eles não esses objetivos estão sendo construídos em conjunto, eles precisam transformar isso em ações, né? Só que os governos mesmo emitem muito pouco, né? Principalmente governos que não tenham tantas estatais, eles praticamente não têm controle sobre quase nada da emissão do país. Então eles têm que atuar junto ao setor privado. E aí eles fazem isso através de leis, né, através de controles, através de incentivos. Então nós temos, por exemplo, na Tailândia, tem um grande, eu posso até mencionar porque é público, a CP Foods, né, a CP Foods na Tailândia, um dos maiores produtores de ração e também de animais do mundo, né, eles têm um programa lá junto ao governo da Tailândia, onde eles recebem incentivos econômicos, né, eles recebem subsídios e inclusive prêmios, né, financeiros por reduzir as suas metas, por reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. E aí o governo tem um programa, né, que controla essas emissões, e aí eles estão usando o Sustel lá na Tailândia, inclusive para conseguir reduzir as emissões da produção dos seus frangos, dos seus suínos, para ter acesso a esses subsídios do governo, né? E a gente vê outros governos já atuando de outras formas, tem governos que estão criando impostos, né, sobre as emissões de carbono, como por exemplo o Canadá, e hoje já são outros 38 países no mundo, né, e a gente vai ver isso invariavelmente acontecendo aqui no Brasil também. Então os órgãos reguladores criando programas, metas, leis, impostos, né, para reduzir o impacto ambiental da agricultura e permitir que o país atinja os seus objetivos firmados lá na COP. A gente vê isso também vindo de investidores e bancos, tem uma pressão muito grande, né, para que os clientes dos bancos e também as empresas que estão nos portfólios dos fundos de investimento, para que elas reduzam os seus riscos, né, porque toda essa questão ambiental é visto como risco, né, para o setor financeiro, para que ela reduzam os seus riscos, passem a mensurar suas pegadas ambientais e reduzir essas pegadas ambientais. E a gente vai ver, inclusive, alguns exemplos disso, também esses investidores políticas, né, tanto de restrição, como também de incentivo para o setor. E a gente vê os varejistas, né? Varejistas estão conectados aqui com o consumidor, cada vez mais preocupado com o tema, principalmente as novas gerações, mas não só as novas gerações. E é interessante ver que tem vários estudos feitos no mundo inteiro mostrando que pessoas de países
em desenvolvimento estão, inclusive, mais preocupadas com o tema do que pessoas em países desenvolvidos, né? Então, esses consumidores preocupados com o tema, né, colocando pressão ou mostrando para os varejistas essa preocupação, e os varejistas, então, né, através da leitura dos seus consumidores, através das pesquisas de mercado de consumo que eles fazem quase que diariamente, eles, então, procurando soluções, procurando incluir, né, a sustentabilidade nos produtos que eles vendem, até como uma forma de capturar mais valor, né? Dos investidores, né, e entrando um pouco mais naquele primeiro grupo, a gente vai ver que os investidores muito preocupados com esse assunto, né, porque esse assunto significa riscos para eles, né, riscos de redução de retorno, os riscos de inadimplência, né? Por quê? Porque eles entendem que uma empresa que seja exposta, por exemplo, a um escândalo ambiental, pode ter o valor das suas ações reduzido drasticamente, pode ter que pagar multas violentas. Empresas que estão sofrendo com mudanças climáticas podem ter rupturas nas suas cadeias de suplementos, né? Eu nunca esqueço, quando eu estava na WWF, a Coca-Cola era uma empresa que a gente tinha parceria, e eu lembro que eles tiveram, num país da África, eles tiveram que mudar a fábrica de lugar, porque aquela fábrica não tinha mais água, né? Vocês sabem que acho que para cada litro de Coca-Cola precisa 7 litros de água, né? Em todo o processo industrial. E eles não tinham essa água, eles tiveram que mudar, né? Desmanchar toda uma fábrica que eles tinham numa cidade, mudar para um outro lugar, porque não tinha mais água, né, em função das mudanças climáticas. Então, você imagina o custo para essa empresa, né, ter que fazer esse tipo de coisa e começar a ter que fazer esse tipo de coisa mais frequentemente. Então, a gente vê uma série de ações, a gente não vai ter como esmiuçar tudo isso, né, em uma hora, mas a gente vê várias ações do setor financeiro, né, preocupados com a questão ambiental, preocupados com a questão de sustentabilidade, não só ambiental, mas também a social, e criando rankings, iniciativas e metodologias, né, sistemas para que as empresas possam não só reportar, né, o seu estado, né, a sua situação em relação à sustentabilidade, mas que possam melhorar essa sua situação, né, e através dessa melhoria reduzir os riscos para o setor financeiro. E aí essas empresas, lógico, esses bancos, investidores, fundos de pensão, seguradoras, estão dispostos a dar prêmios, estão dispostos a oferecer melhores condições ou dar preferência para as empresas que conseguem fazer isso, né? E aí você vê iniciativas como o The Glasgow Financial Alliance for Net Zero, então é um fórum das principais instituições financeiras do mundo, né? São mais de 450 empresas em 45 países que têm ativos, né, juntas, elas têm um ativo de 130 trilhões de dólares, quer dizer, isso é maior que a economia dos maiores países do mundo, né? Aí você tem, mais específico para a nossa situação, para o setor de proteínas animais, você tem esse Coller Fair Protein Producer Index, que é um ranking de 60 empresas, 60 grandes empresas, várias delas do Brasil, e muitas inclusive com atuação aí no Paraná, que são avaliadas, né, em 10 critérios de sustentabilidade, incluindo desmatamento, incluindo as emissões dos gases de efeito estufa, e junto a esses investidores detêm 40 trilhões de ativos, né? São grupos como BlackRock, por exemplo, um dos maiores fundos de investimento do mundo, ou o maior fundo de investimento do mundo, né, que tem ações, inclusive da DSM, tem ações da JBS, tem ações da BRF, tem ações de várias empresas, né, do setor, e que estão preocupados em garantir que essas empresas estão indo para o caminho certo, que elas não vão trazer riscos para os seus negócios, né? E aí é lógico, as empresas que entram nesse ranking não querem ver a sua empresa lá numa posição ruim no ranking, né? A gente inclusive tem trabalhado com algumas das empresas que estão nesse ranking, porque o objetivo delas é melhorar a sua posição, é subir na posição, porque uma posição ruim no ranking vai fazer o valor delas ser reduzido, né? Então, a hora que o investidor analisa
o seu portfólio de ações, a ação da sua empresa que está lá ruim nesse ranking de sustentabilidade vai ser descontada. Eles vão falar, poxa, essa empresa tem uma chance menor de me gerar dividendos, tem uma chance menor de sucesso, eu vou descontar o valor, o cálculo do net present value dela, né, do valor presente dessa empresa, eu vou reduzir esse valor porque essa empresa tem um risco maior. Né, e ninguém quer estar nessa situação. Né? Então, você imagina você é um investidor, o dono, o acionista de uma empresa que está nessa situação, você não quer ver ela assim. Né? E aí você tem também uma série de regras de classificação de ESG, né, Environmental Social Governance, que a gente que é uma outra forma de você chamar a sustentabilidade, né? Tanto que várias empresas têm relatórios de ESG ou têm relatórios de sustentabilidade, né? Você pode chamar eles dessas duas formas. E essas classificações de ESG, elas são fundamentais para a reputação da empresa. Né? Então, você tem relatórios como o CDP, você tem regras de reporte como o SASB, existe um outro que chama GRI, Global Reporting Initiative, que também dá uma série de regras de como o reporte de todas essas informações de sustentabilidade tem que ser feito. Você tem o ranking do Sustainalytics, que também ranqueia as empresas por setor em função dessas informações de sustentabilidade, e tudo isso é usado pelos investidores. Né? Então, você imagina, um investidor que já está acostumado com regras financeiras, de contabilidade, né, que quer ter transparência nas informações econômicas de uma empresa para poder fazer as suas avaliações de investimento, da mesma forma eles querem ter essas regras e essa transparência e essa credibilidade no lado da sustentabilidade. Então é muito importante uma empresa, né, quando vai incluir a sustentabilidade ambiental ou social nas suas políticas, na sua estratégia, que ela leve em consideração, né, todas essas regras de reporte, essas regras de cálculo e essas regras de relatórios, né, de como você deve reportar essas informações de sustentabilidade, sejam os gases de efeito estufa, sejam informações sobre o seu impacto social. Né? Então, só para ilustrar, esse daqui é o ranking, né, do Coller Fair Index. Então, vocês vejam aqui que uma grande parte das empresas de proteínas animais do mundo estão classificadas como de alto risco, né, a maior parte delas. Aqui um grupo de médio risco e poucas que estão hoje na classificação de várias empresas do Brasil, e aí vocês podem ir online, esse relatório é público, vocês só não vão conseguir entrar nas informações específicas das empresas, porque essas informações são específicas, são apenas para investidores, né? Como investidor, se você for um investidor, você consegue ficar membro desse grupo, né, e aí ter acesso às informações de cada uma das empresas individualizadas. E é realmente uma análise muito completa que eles fazem e que as empresas hoje estão muito preocupadas. E eles, inclusive, nesse relatório FAIR, eles abordam a questão do escopo 3, né, que eu estava falando e que a gente vai discutir mais hoje, que são aquelas emissões, aqueles impactos ambientais que vêm dos seus fornecedores, né? Olha para uma empresa, né, que processa frango, né, todo frango que é comprado dos integrados ou que é comprado de terceiros, esse frango entra somando a esse escopo 3, né? Então é a pegada ambiental que já vem com as matérias-primas que você compra, né, e que esse escopo 3 então se soma as pegadas ambientais que você gera como empresa. Né? Então, as pegadas que você gera, né, com o seu transporte, que você gera com a sua geração de calor, todas essas emissões que vêm do escopo 1 e 2, elas então são somadas ao escopo 3, que é a pegada que vem com as matérias-primas que você compra, para então calcular a pegada, né, final da sua empresa ou a pegada dos produtos que você está vendendo. Então, se é feito um hambúrguer de frango, né, no final do seu processo, esse hambúrguer de frango, com a embalagem dele,
e com o frango que veio lá da produção, ele vai ter uma pegada de carbono, uma pegada ambiental, que é a soma da pegada ambiental de tudo que entrou na produção daquele hambúrguer, né? Inclusive o frango. E é essa pegada que a gente chama de escopo 3, essa pegada que vem lá das matérias-primas que são compradas, e hoje é uma das áreas talvez mais importantes, é uma área principalmente para nós no setor de proteínas animais, porque a gente viu que essa pegada é responsável por 50% a 80% do total, né? É onde a gente mais tem que focar esforços, e é a parte mais difícil, principalmente no Brasil, porque para se calcular essa pegada que vem com o frango, ou que vem com o milho, ou que vem com as outras matérias-primas, a gente precisa de dados das fazendas, né? A gente precisa da informação de onde foi produzido esse milho, como foi produzido, onde foi produzido esse frango, como foi produzido, que produtividade que teve. A gente vai, inclusive, falar um pouco mais sobre isso, mas é muito importante a gente ter essas informações para poder, o que ao mesmo tempo é um desafio também. Por isso até que apenas 17%, né, das empresas do setor de proteína animal que estão reportadas nesse ranking, apenas 17% delas dividem, né, apresentam o seu escopo 3. Né, então é uma área aí de melhoria. E o setor financeiro também está de olho, é lógico, no mercado de carbono. Né, então vocês vejam aqui esse mercado de carbono, como tem se comportado de 2018 até agora. Então isso só reflete, né, o aquecimento do tema em si, né, do tema de sustentabilidade, do tema mudanças climáticas. Então o crédito de carbono, que era de 10 euros por tonelada lá em 2018, hoje está perto de 90, chegou até a passar de 90 aqui no começo do ano, né? E com um número crescente aí de contratos, quer dizer, empresas, mais e mais empresas buscando comprar crédito de carbono, né, para poder ajudar a reduzir as suas emissões. Porque, lógico, você tem dois caminhos para reduzir as suas emissões. Uma é reduzindo as suas próprias emissões, reduzindo as emissões do seu escopo 1, 2 e 3, né, tá trabalhando com seus fornecedores, trabalhando com as suas plantas, né, com os seus, com o seu parque industrial para reduzir as emissões de tudo aquilo que você faz, mas uma forma também de você reduzir as suas emissões é você compensando, comprando créditos de carbono para compensar, né, as emissões que você gera. E muitas empresas, né, para ter um resultado mais rápido, pelo menos no momento, estão lançando mão da compra desses créditos, e por isso a gente vê um crescimento aí no número de contratos futuros, mas também um crescimento no preço, né, desses créditos. E sendo que um crédito é sempre relacionado a uma tonelada de carbono equivalente, né? A sustentabilidade atingiu um ponto crítico, isso vem dessa pesquisa que a IBM fez com a National Retail Federation, que é uma organização internacional do setor de varejo, né, principalmente com foco em alimentos, e foi uma pesquisa grande que eles fizeram em vários países, né, isso em 2020, e viram que a sustentabilidade é um tema que cresceu muito, né, talvez até por causa da pandemia, cresceu muito, se tornou muito importante para os consumidores. Então a gente vê hoje, ou essa pesquisa mostrou, que 44% dos consumidores, eles são o que eles chamam de purpose-driven consumers, né, que são consumidores direcionados por um propósito, e muitas vezes esse propósito está relacionado a clean products, né, quer dizer, produtos que não poluam o meio ambiente, ou produtos que sejam sustentáveis ou ambientalmente responsáveis, né? Então, em relação a pesquisas prévias, esse número é muito maior, né? E já, inclusive, ele supera a porcentagem de clientes que são value-driven, né? Que são direcionados por valor, né? E, inclusive, essa pesquisa mostra que 57% dos consumidores estão dispostos a trocar os seus hábitos de consumo, ou trocar as marcas de quem eles compram, em função
da questão, em função desses propósitos, né? E 71% de todo mundo que foi pesquisado indicou que rastreabilidade é muito importante, que estão dispostos a pagar, inclusive, um prêmio para saber de onde, como foi produzido o alimento que eles estão comprando, né? Então, realmente, pontos importantíssimos que, para um varejista, né, esse tipo de pesquisa é algo que eles fazem constantemente e que estão sempre monitorando, e por isso, né, todos, né, e muitas vezes ações que impactam a nós, né? Então você pega, nos Estados Unidos tive a chance de trabalhar com a Walmart, e juntos a gente desenvolveu uma iniciativa que chama um projeto Gigaton. Nesse projeto Gigaton, o Walmart, junto com seus fornecedores, quer reduzir, né, 1 gigaton de emissões de carbono por ano até 2030, e vocês sabem como é que o Walmart atua, né? Ele coloca muita pressão nos fornecedores para tornar isso viável, para fazer isso acontecer, e eles têm hoje, na época eram centenas, hoje já deve estar no número de milhares de fornecedores que estão fazendo compromissos e estão demonstrando ano a ano para o Walmart como é que eles estão reduzindo as suas pegadas de carbono, ou a pegada de carbono dos produtos que eles estão colocando no Walmart, né? E outra pesquisa da Carbon Trust, também mostrando que consumidores são a favor da rotulagem ambiental, que 64% deles estão propensos a pensar positivamente em relação a uma marca que pode demonstrar que reduziu a sua pegada de carbono. Isso está, inclusive, já se transformando em projetos reais, né? Então, hoje já existem selos ambientais sendo desenvolvidos, né? Selos ambientais que estão sendo desenvolvidos por grandes marcas ou por iniciativas suportadas por grandes marcas, né, que você vê o nome de algumas delas, como, por exemplo, foi feito para a parte nutricional, né? A gente tem isso no mundo inteiro, essa informação nutricional dos produtos. O que está se buscando é ter algo semelhante para a parte ambiental. Oi? Sim, estamos nesse caminho. Obrigado, Miranda. E a cadeia de valor está testando essas rotulagens ambientais, esses rótulos, né? Então, vários exemplos, que tem o EcoScore, o EcoImpacto, o EnviroScore, tem empresas que estão indo por um selo carbono neutro, né? E é lógico, tudo isso tem que ser certificado, tem que ser auditado, né?